seja convosco, meus irmãos. E aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Queridos, você já foi ferido com palavras por alguém? Como você se sentiu durante esse acontecimento? Será que você já feriu também alguém com palavras? E então, como será que elas se sentiram? Hoje, querido, nós veremos aqui na Bíblia sobre o poder da palavra. Mas antes de a gente começar o assunto de hoje, eu gostaria que você pegasse o seu celular, talvez você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe aí o seu like, o seu comentário, porque isso é muito importante para nós. E também seja um missionário, compartilhe essas mensagens em nome de Jesus. Querido, aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida está no poder das palavras. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então aqui o Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, ele disse que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Ou seja, as nossas palavras, elas têm o poder de abençoar, mas também têm o poder de amaldiçoar alguém. As nossas palavras têm o poder de levantar pessoas, mas também têm o poder de derrubar pessoas. As nossas palavras têm o poder de construir vidas, mas também têm o poder de destruir vidas. A palavra tem o poder de alegrar alguém, e a sua palavra, meu querido, também tem o poder de entristecer pessoas. As nossas palavras, querido, têm o poder de levar pessoas a nos amar, mas também ela tem o poder de levar a pessoa a nos odiar. Então, querido, pense muito bem antes de você vomitar as palavras da sua boca. Vamos ver, querido, então, na palavra de Deus, o que a Bíblia ensina sobre o poder das palavras. O livro de Provérbios é um livro de conselhos, então vamos ler hoje aqui Provérbios capítulo 12, versículo número 18. Salomão diz assim: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são como remédio. Imagine, querido, num momento de discussão entre você e a sua esposa, entre você e o seu cônjuge. Naquele momento você fica irado, você fica revoltado, porque as coisas que você queria realizar talvez não está saindo do seu jeito, talvez você tenha uma opinião sobre certo assunto e o seu marido ou sua esposa tem uma opinião sobre esse mesmo assunto. E naquele momento, querido, do calor da discussão, com certeza saem palavras precipitadas. Salomão está dizendo aqui que essas palavras precipitadas, elas ferem como se fosse a ponta de uma espada. No momento da discussão, nós falamos sem pensar e nós não pensamos nas consequências da nossa palavra. Mas aqui também Salomão diz no mesmo versículo que as palavras sábias, na hora certa, elas são como um remédio para a nossa alma. Então, querido, no momento do calor da discussão, seja sábio, coloque a palavra no momento certo, não seja um tolo, não fale de forma precipitada, não fale de forma sem pensar, porque isso vai causar muito prejuízo no seu relacionamento. Querido, a palavra do Senhor diz que Jesus era um grande sábio. E certa vez, alguns fariseus, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra para poder condenar ele à morte. Eles trouxeram até Jesus uma mulher adúltera. E a palavra do Senhor diz que no livro de Moisés estava escrito que todos os adultos deveriam ser mortos apedrejados. Colocaram a mulher diante de Jesus. Jesus estava perto do templo, assentado no pátio do templo. O pátio era de terra, o chão. E de repente eles começaram a questionar Jesus. Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei diz que ela deve morrer apedrejada. Mas o Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? Jesus, querido, ele estava naquele momento, ele estava sendo confrontado com aquela pergunta, porque se Jesus dissesse que deveria matar a mulher apedrejada, eles diriam que Jesus, que pregava o amor, ele não estava vivendo o amor que ele pregava. Mas se Jesus também, ele dissesse que a mulher deveria ser absolvida daquele erro,
do adultério, ele estaria então infringindo a lei de Moisés, e com certeza as pessoas que estavam ali matariam tanto a mulher como Jesus apedrejado. Mas Jesus, sendo sábio, ele sabia que a palavra sábia, ou seja, a palavra falada na hora certa, da forma certa, ela funciona como um remédio para um homem. Naquele momento, Jesus queria salvar a mulher, mas Jesus também queria deixar uma palavra que traria arrependimento e mudança de vida na vida daqueles homens que estavam acusando Jesus e aquela mulher do fariseu. Jesus então começou a escrever com o dedo no chão, e de repente os fariseus ficou irritado e falou: mas o que o Senhor diz sobre isso? Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, que atire então a primeira pedra. Naquele momento, desde o mais velho até o mais novo dos líderes religiosos, olharam para Jesus, olharam para a pedra, olharam para a mulher, e por causa da sua consciência, eles jogaram as pedras fora e todos foram embora. A mulher estava ali chorando no chão, com medo de ser morta. De repente a mulher se levantou e Jesus perguntou: mulher, cadê os seus acusadores? A mulher olhou e não viu ninguém. E de repente Jesus falou assim: mulher, vá em paz, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Então Jesus estava falando para ela: olha, não cometa mais esse mesmo tipo de pecado, o adultério, porque talvez eu não vou estar aqui para te proteger. Então Jesus, ele sabia colocar as palavras certas, sábias, na hora certa. Aqui, querido, também no livro de Provérbios, capítulo 12, 19, Salomão diz assim: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Provérbios 12, 19. Os lábios de quem fala a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Querido, durante o cotidiano, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, todo mundo, querido, confia em pessoas sinceras, pessoas que são verdadeiras, pessoas que têm palavra verdadeira. Mas, querido, ninguém confia numa pessoa mentirosa, numa pessoa que está sempre enganando por meio de palavras. A palavra, querido, nos ensina, fala muito sobre o adulador. O adulador é aquela pessoa que chega em você, ela te elogia, ela fala bem de você na sua frente, mas por trás ela é uma mentirosa, ela fala pelas costas de você, ela te calunia, ela denigre a sua imagem. Então ninguém gosta de um caluniador, ninguém gosta de adulador, porque ele é um mentiroso. A palavra do Senhor diz que o diabo, quando fala mentira, ele fala daquilo que ele é próprio, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então todo filho de Deus deveria aprender a falar a verdade e não a mentira. Provérbios capítulo 13 também, versículo 3, diz assim: quem vigia com suas palavras conserva a sua própria vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Então aqui Salomão está nos ensinando que nós devemos vigiar com as nossas palavras. Você já viu um crente que fala demais? Você já viu como que é uma mulher, um homem que fala demais? Eles acabam pecando mais. Quem fala muito, peca muito. A palavra do Senhor diz que nós devemos, em Tiago diz que a gente tem que ser pronto para ouvir, mas a gente tem que ser tardio para falar. Então, querido, seja sábio. Toda pessoa sábia é aquela pessoa que fica calada, aquela pessoa que só fala na hora certa e da forma certa. Mas a Bíblia fala que o tolo, ele está sempre de boca aberta, sempre falando demais. Então ele sempre acaba pecando mais. Querido, no livro de Tiago também, capítulo 3, o apóstolo Tiago nos ensina algumas coisas com relação a nossas palavras. Tiago capítulo 3, versículo 1. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabemos que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, essa pessoa é uma pessoa perfeita, capaz também de refrear também todo o seu corpo. Ora, se colocamos um freio na boca do cavalo, para que ele nos obedeça, e também dirigimos o corpo inteiro, observe também os navios, que sendo tão grande, impelido por forte vento, são dirigidos por um pequeno leme e levado para onde o piloto quer. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas ela se gaba de grandes coisas.
Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só coloca em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é colocada em chamas pelo inferno. Toda espécie de animal e de ave, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua, irmão, ela é capaz de domar. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, mas também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e salgada? Meus irmãos, será que uma figueira pode produzir azeitonas ou videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Querido, o texto é grande, mas resumindo para você entender, aqui Tiago diz que o homem ele tem capacidade, sabedoria dada por Deus para poder domar o animal. Por exemplo, ele deu um exemplo que quando a gente coloca aqui na boca do cavalo o cabreço, né, um freio na boca do cavalo, o homem ele consegue domar o cavalo e pode virar o cavalo para onde ele quiser. Ele deu um outro exemplo dizendo que aquele grande navio ele é controlado por um pequeno leme comparado com a proporção tamanho do navio. O piloto ele vira o barco daquele tamanho apenas com um pequeno leme. Mas ele disse que o homem ele é capaz de domar os animais, é capaz de dominar um carro, de dirigir um carro, pilotar um avião. Ele é capaz de pilotar um navio no meio do mar, mas ele não é capaz de domar a sua própria língua. E aqui ele disse que a língua é tão perigosa que ela coloca em chama toda a existência humana e ela está em chama, dominada pelo inferno. O que Tiago quis dizer aqui, querido? Que o diabo, o espírito maligno, ele usa as nossas palavras. Então, querido, vigia com as suas palavras, porque as suas palavras, de uma só boca, procede bênção e maldição. Aqui diz que as nossas palavras podem levantar, mas pode abater pessoas. As suas palavras podem entristecer, mas pode alegrar as pessoas. As suas palavras, querido, podem trazer vida, mas também elas podem matar sonhos, matar pessoas. Querido, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34, para a gente encerrar. Mateus 12, Jesus deixa um alerta sobre a palavra. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca do homem fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro boas coisas, mas a pessoa mal tira do mau tesouro coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferir, porque pelas suas palavras você será justificado, mas pelas suas palavras você também será condenado. Por isso, querido, tome cuidado com aquilo que você está falando. Eu gostaria de terminar, de concluir a mensagem de hoje, falando sobre uma ilustração. Certa vez um monge sábio, ele tinha o seu discípulo, e ele estava então ensinando o seu discípulo a guardar suas palavras. Certa vez o monge pegou aquele jovem discípulo e levou ele até em cima de uma montanha. Ele se aproximou então de uma cerca de bambu e disse ao seu discípulo: todas as vezes que você ferir alguém com palavra, pegue esse martelo, e pregue um prego nesse bambu. E quando o bambu estiver então cheio de pregos, você então me procura. Então passaram-se os dias, os meses. Toda vez que aquele discípulo ficava furioso, ele de forma precipitada, ele feria alguém com palavra, ele lembrava então do seu mestre, subia em cima da montanha, pegava um saco de prego, pegava um martelo e batia então um prego no bambu verde. De repente foram passando os meses, o bambu ficou todo cheio de prego. Ele chegou então o monge, levou o monge até lá em cima. Então o monge viu que realmente o bambu estava cheio de pregos. E agora o monge falou com ele a segunda vez, disse: agora todas as vezes que você controlar suas palavras,
na hora de uma discussão, na hora da ira, que você não ferir ninguém com palavra. Então você volte aqui em cima do monte, tire um prego do bambu. E quando o bambu então estiver sem nenhum prego, você me chame de novo. Então passaram sim os dias, os meses. Agora aquele discípulo do monge, ele tinha sabedoria, ele sabia colocar a palavra na hora certa. Então toda hora que vinha uma discussão, ele lembrava dos pregos, lembrava do bambu, e ele então não feria mais ninguém com palavra. Ele conseguia se autocontrolar, ele conseguia ter o domínio próprio. Naquele momento ele ficava feliz, ele corria, catava um martelo, subia até o monte e tirava um prego. No outro dia ele fazia a mesma coisa, isso foi passando o tempo, e quando ele viu, para surpresa dele, ele tinha tirado todos os pregos. Ele chegou até o monge, contou a boa nova para o monge ficou feliz, levou então o discípulo até em cima do monte, e quando ele inspecionou o bambu realmente não tinha mais nenhum prego. Mas então o jovem ficou todo feliz, o jovem discípulo, feliz, alegre consigo mesmo por ter conseguido dominar a sua língua. Mas de repente o monge ensinou a última lição para aquele jovem. Ele disse: filho, parabéns, você agora aprendeu a lição das palavras, você conseguiu ter domínio próprio sobre a sua língua. Mas observe um detalhe aqui no bambu: os pregos não estão mais aqui, mas as marcas deles ficarão para sempre. Querido, essa é a lição. As nossas palavras, nós podemos até mesmo pedir perdão para as pessoas, mas as marcas ficam para sempre no coração das pessoas. Então, vigie, controle as suas palavras. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus permitir.